Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, nosso último bloco, conversando aqui com os professores Wilson Anel e professor Alexandre Mota a respeito da monografia de conclusão de curso. Professor Alexandre, é possível no contexto da pesquisa monográfica o aluno posicionar-se criticamente acerca de um tema, questão, problema, professor? Claro que sim, né? Porque a monografia é uma dissertação. Se é uma dissertação, há argumento. O argumento implica em posicionamento. Então, o posicionamento não quer dizer achismo. O aluno não deve achar. Ele tem que sempre ter uma base. Então, por exemplo, os autores que ele relaciona na fundamentação teórica vão ampará-lo nos resultados, por exemplo. Então, há um posicionamento crítico. Até porque crítica não é tão somente de negar. A crítica é fundamentar. Né? Então, isso é uma característica que faz parte do trabalho monográfico. Então, aquela tese, então, de que não, criticar é só no mestrado, no doutorado? Não tem sentido. A gente deve se incentivar, então, professor? Deve se incentivar a posicionar, sim, porque isso é parte da argumentação. Perfeito, perfeito. Professor Wilson Anel, o que é um problema de pesquisa, professor? Como se constitui essa sua gênese, professor? O problema de pesquisa, de forma muito simplificada, é uma pergunta de pesquisa. Né? E ele pode surgir de várias circunstâncias. Uma delas seria proveniente da própria teoria. Né? Então, um aluno, quando está lá de posse do material bibliográfico e se depara com uma teoria e se depara com uma questão que não encontra resposta na teoria, dali surge um problema. Né? Ou então, quando ele está lá no estágio do próprio curso de Direito, né? Ele se depara com uma situação prática, uma situação empírica. Dali também pode surgir um problema. Um exemplo prático, né? A gente vê de vez em quando algumas instituições financeiras fazendo propaganda de financiamento para idosos. Né? O aluno assistindo aquela propaganda, ele pode se perguntar, quando ele constata que muitos idosos se endividam acerca daquele financiamento, por conta daquele financiamento, né? Ele pode se perguntar, é possível responsabilizar o fornecedor de crédito pelo superendividamento do idoso? Né? Tá aí o problema. Então, está aí o problema. Né? Quer dizer, ele vê a propaganda, que é persuasiva, né? Aparece lá um velhinho todo feliz. Né? Mas ele também conhece um velhinho todo endividado, um idoso todo endividado. Né? E esse endividamento foi por conta daquele trabalho de persuasão, né, da instituição financeira. Né? Então, a partir desse lado empírico, né, da convivência empírica com o problema, pode surgir aquela questão que ele venha depois futuramente investigar dentro do seu trabalho de conclusão. Perfeito, professor, perfeito. Professor Alexandre, um tema bastante polêmico, inclusive recentemente recebeu uma atenção especial na área do direito pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, é a questão do plágio. Gostaria que o senhor comentasse o que é efetivamente o plágio e quais são os elementos que evidenciam a presença de um plágio na monografia. Gostaria também, se possível, de ouvir depois do professor Anel, principalmente que vocês dois trabalham então com essa questão da coordenação do núcleo de monografia. Bom, plágio é fazer uma cópia indevida. Né? O aluno vai lá na fundamentação, coloca ideias e não cita as fontes de onde, né? Essas fontes foram tiradas, essas informações foram tiradas. Então, ele se apropria indevidamente. Né? Então, isso caracterizaria o plágio. Existe um número de linhas? Tem que ser mais de 5 linhas para caracterizar plágio? Existe um limite para isso? Basta ter um parágrafo, né, que ele faça uma citação, uma indicação do autor e não cita esse autor, já caracterizaria um plágio, né? Perfeito. Então, até porque também isso seria assim muito difícil acontecer um parágrafo só, quer dizer, se for investigar bem, vai ter mais parágrafos, né, que esse aluno vai usar indevidamente, porque ele vai agir de má fé, né? Há o uso aí da má fé, com certeza. Da má fé, com certeza, né? Professor Anel, da sua experiência aí, isso acontece? A preocupação da OAB é procedente, professor? E no caso do plágio, em muitas situações não se julga a questão da boa fé ou da má fé. Né? A intenção ou a não intenção de plagiar. Né? O problema é que nós estamos hoje trabalhando na frente do computador, com a internet à nossa disposição, né?
E o aluno, com 2, 3 cliques, com 2 ou 3 comandos no mouse, ele encontra o texto completo, né, daquilo que ele teria que possivelmente escrever, né? Então fica muito mais prático ele baixar, fazer um download daquele texto e assumir a autoria daquele texto que propriamente escrever aquele texto, né? Então, nesse caso, há o plágio parcial, né? Além do plágio parcial, também há o plágio total, né? Nesse caso, nós temos uma lei de 1998, a Lei 9.610, né, que proíbe terminantemente qualquer tipo de cópia, direitos autorais, né, né, e que mantém, que garante aí para os autores, né, a própria autoria do trabalho. No curso de Direito, nós estamos, assim, a todo semestre, na fase de elaboração do trabalho monográfico, fazendo campanhas entre os alunos e muitas vezes até encaminhando e-mails para os professores para que eles, assim, se preocupem com esta questão, até porque é uma preocupação institucional e não só uma preocupação do professor e do aluno em si. Perfeito. Eu faço, só para encerrar, professor, 2 registros, que, constatado isso, é a reprovação automática do acadêmico, a possibilidade de um procedimento administrativo, né, e ainda por cima há uma tipificação penal, né, quer dizer, há um crime previsto para essa situação. Mas, em virtude do pouco tempo que temos aqui, deste modo agradecemos imensamente aqui a presença dos professores Alexandre Mota e Vício Leonel, que nos permitiram conhecer melhor esta importante etapa do processo de conclusão de um curso de nível superior. Sem dúvida que eu e todos os nossos telespectadores pudemos aprender muito com os senhores. Meu muito obrigado e voltem sempre, professores. Inclusive, fazer aqui o registro da obra escrita pelo professor Alexandre Mota, Viajando pelas Fronteiras de Santa Catarina, da Gênese à Atualidade. Recente edição, é isso, professor? Sim. Fica aqui então o nosso registro. Terminamos aqui o programa Direito na TV, mas na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos do interesse de todos. O programa também é reprisado aos sábados, às 10 horas, e aos domingos, às 14 horas. Mande as suas críticas e sugestões para o e-mail da produção. Um forte abraço, meu muito obrigado pela sua audiência e até logo.